Meus amigos queridos, boa noite para vocês, boa noite para quem está acompanhando o nosso estudo através aqui do YouTube, através do Facebook. Espero encontrar todos vocês bem, todos vocês em paz. Eu peço que vocês confirmem para mim a situação do áudio e do vídeo. Vocês podem me dar um ok, por favor? Tudo bem com o nosso áudio e vídeo? Vamos começar então o nosso estudo. Amigos, a gente vem numa caminhada de autorreflexão bem profunda, né? A gente tem olhado um pouco para o que significa viver essa experiência terrestre numa condição humana. Na verdade, a gente põe em perspectiva a condição humana diante das demais experiências que existem nesse universo. E, na verdade, a gente tem até espaço para falar no Espiritismo em vários universos. E, na medida que a gente observa o grande, ou seja, que a gente observa aquilo que é fora da nossa experiência cotidiana, e a gente fez isso olhando para Deus, olhando para o princípio das leis espirituais, é fundamental que eu consiga voltar. Nós olhamos aquilo que é muito grande, infinitamente grande, se a gente pode se expressar assim. E é muito bom que eu saiba voltar a minha ótica de reflexão agora para aquele mundo do pequeno. E quando eu digo pequeno, eu estou falando o mundo da experiência humana concreta. Porque qualquer sabedoria espiritual, qualquer sabedoria, ela deveria ter uma espécie de obrigação, talvez a palavra não seja a melhor, mas uma espécie de obrigação de dar sentido aos nossos modos de viver. Desde quando você estuda escala espírita, ou quando você estuda reencarnação, ou quando estuda a existência de colônias espirituais, as normas evolutivas, enfim, quando se estuda qualquer uma dessas coisas, isso só tem sentido se tiver um reflexo prático na sua vida cotidiana. Do contrário, eu vou me valer de uma expressão que o transcendentalista Thoreau, nos Estados Unidos, usa no seu livro A Desobediência Civil. Ele fala que no tempo dele haviam muitas pessoas que possuíam a procuração da virtude, mas não possuíam a virtude de verdade. Então a gente toma essa frase de empréstimo e diz que se o ensinamento espiritual não for capaz de se refletir na rotina cotidiana, qualquer ensinamento é como se a gente fosse procuradores da sabedoria, mas a gente não é sábio de verdade. Nesse próximo capítulo agora, nós vamos iniciar um tópico que o Denis chama para nós de as provas e a morte. E ele vai analisar exatamente esses dois quesitos, esses dois aspectos da nossa existência. E é importante que logo de início apresenta para nós o seguinte: uma vez que a gente estabelece o alvo da existência, e qual que é o alvo da existência? A iluminação.
Lembram que a gente viu isso no último estudo, quando a gente viu sobre o que aguarda o espírito no futuro, e a gente conseguiu fazer uma projeção mais ou menos segura até a condição do Cristo. Do Cristo adiante, nós não temos nem notícia. E não é sequer razoável que a gente pense nisso, porque nos falta capacidade de abstração suficiente, nos falta sentido para pensar algo além da comunhão com Deus. O que não significa que não exista, né? Então, se o destino da nossa existência enquanto espíritos é a comunhão com Deus, bem, isso deve gerar no sujeito uma revolução interior no que toca aos nossos intuitos de vida, no que toca à nossa forma de enxergar a realidade. Porque pensem bem, é muito comum a gente pensar na prática espiritual como uma espécie de acessório da vida. E na maioria das vezes a gente busca essa atividade religiosa como uma válvula de escape para outras questões. Por exemplo, quando a gente vai e faz a prece na casa espírita porque a gente está se sentindo triste, porque a gente quer espairecer a cabeça, porque a gente está se sentindo estressado e é necessário aliviar aquele peso, a prece cumpre esse papel, né? Ou o passe, ou a meditação, ou a leitura, ou então a gente faz atividade social, socioassistencial, pensando em algum tipo de alívio de consciência, ou em despertar na gente uma sensação de dever cumprido, de ter feito a nossa parte, como se a gente pudesse dizer: o mundo está muito ruim, o mundo é um mundo que cada vez mostra para nós suas faces muito assustadoras, a gente não esperava vê-las. Então eu, pelo menos, fiz a minha parte, eu fui lá e eu atendi quem precisava, e eu cumpri minha tarefa assistencial na casa espírita. A gente usa a prática espiritual como uma espécie de anestésico para as demais condições e adversidades da vida mundana. E é preciso que se diga, esse não é o destino da prática espiritual. Isso, a bem da verdade, é uma espécie de efeito colateral. A gente está acostumado a tomar remédio em que o efeito colateral é ruim, te destrói o estômago, te causa insônia, dores no corpo, não é assim? Imagina a gente ter uma coisa que o efeito colateral dela é aliviar a consciência. É a religião. Certa vez eu ouvi de um professor espiritual muito realizado, muito qualificado, uma expressão que eu gostei bastante. Ele disse que no campo do nosso aprendizado existem alguns tipos de ensinamento. Ou a gente pode mudar o que ele disse para encaixar no nosso estudo e pensar em alguns tipos de abordagens da sabedoria espiritual. E ele diz que existe um tipo que é muito comum e que as pessoas adoram, que é o que ele chamava e chamou, quando eu pude ouvi-lo, de ensinamentos Cinderela. Como assim? Quando a criança às vezes está muito agitada, o pai, a mãe, vai lá e conta para ela uma fábula, conta a história da Cinderela, para a criança poder dormir e se aliviar, né? Às vezes brincou o dia inteiro, mas está com uma dificuldade para dormir. Então, aquele ensinamento que é ouvido serve como uma espécie de anestésico para a consciência, para que a criança descanse. E existem os ensinamentos que tratam do despertamento do sujeito. Nós, na maior parte do tempo, buscamos ensinamentos Cinderela. Nós queremos ouvir uma sabedoria espiritual que vá ser, no mínimo, conivente com as nossas visões de mundo. Daí é muito difícil a gente pensar em romper com a materialidade, é muito difícil a gente pensar em romper com a exploração,
É muito fácil a gente enxergar uma pessoa que está caída na rua, numa condição de pobreza, ou de miséria, ou de abandono, ou de doença, e pensar que ela está ali porque eu sei que ela fez por merecer, porque ela tinha uma expiação terrível e que ela está simplesmente expurgando essa ação ruim que ela fez no passado. Isso é Cinderela. É quando a gente ingere o ensinamento espiritual que serve um pouco para nos colocar num estado de suspensão, né? Num estado de conformismo. E isso é muito utilizado pelas grandes mentes desse mundo, né? Porque nada mais fácil de ser manipulado do que um sujeito que se conforma com a vida. Isso é péssimo para a prática espiritual. Nós podemos dizer que Jesus talvez tenha sido um idealista, que Jesus tenha sido, alguns vão dizer, revolucionário, que Jesus tenha sido um jovem à frente do tempo, mas nós não podemos dizer que Jesus era um conformado. Na verdade, a última coisa que ele foi conformado. Ele foi um profundo inconformado com as coisas que eram feitas em nome dos ensinos espirituais. E o Denis, quando começa o capítulo, nesse tópico bem simples, ele está apontando para nós um pouco disso. Olha, uma vez que a gente vislumbra o alvo da vida, isso deve produzir uma revolução nos nossos modos de viver. Né? Pronto, estamos no primeiro ponto que é difícil. Porque não é prazeroso largar o osso de um aparente controle da vida. Né? Nós adoramos ter as situações sob controle, nós adoramos ter uma aparência de santidade, nós adoramos agir como se tivéssemos uma certa arrogância, uma certa empáfia do conhecimento, nós adoramos dizer que somos isso, que somos aquilo, que nos formamos aqui, que nos formamos ali. Hoje tem se tornado um hábito ridículo em abertura de palestras a leitura de currículos profissionais de palestrantes nas casas espíritas, o que só demonstra que nós entendemos absolutamente nada do ensinamento, porque se o indivíduo é médico, advogado, professor, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é pós-doutor, isso é completamente irrelevante na sabedoria espiritual. Isso só demonstra a nossa tosca visão do processo. E aí nós temos que nos perguntar se diante de uma sabedoria tão afiada quanto a sabedoria espírita, tão bem alinhada quanto a sabedoria espírita, há um desvio de visão. O desvio de visão que escolhe a aparência, que escolhe a Cinderela. E a gente, enquanto participantes de grupos, às vezes se sente muito feliz quando o cara que vai falar quando a moça que vai falar tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, é alguém importante. A gente se sente também valorizado, um pouco do nosso senso de carência é satisfeito, porque a gente pensa, nossa, o juiz, o médico, o advogado, ele veio falar para mim. Uma bobagem só. Isso não é relevante. Isso não deve ser relevante. Relevante é a semente do ensinamento. E a gente só vê essa semente do ensinamento quando você está disposto a se despir dessas cascas. Né? Quando a gente olha o alvo, percebe que no alvo não se chega com nenhum título terrestre, não se chega com nenhum tipo de incensamento terrestre. Percebe que nesse alvo só se chega de coração aberto e de alma sedenta de experiência. É aí que a gente consegue caminhar. Aí que a gente progride, né?
Então é assim, a gente precisa promover uma revolução na nossa conduta. E vocês sabem a diferença de revolução e revolta? Isso é muito interessante porque quando a gente pensa na revolta, nas revoltas da Inconfidência Mineira, que antecederam a Inconfidência Mineira, revolta de Vila Rica e tal, o que se questionava ali? Não se questionava o rei, não se questionava o sistema, se questionava o modo de segui-lo. Então, os revoltosos no Brasil, colônia, o império, mais no colônia, os revoltosos no Brasil, colônia, eles queriam que o rei assumisse a sua função de rei e que aquelas pessoas que estavam entre a população e o monarca fossem trocadas, porque eles acreditavam que essas pessoas eram responsáveis pelo mau uso do poder e da autoridade. Por isso se diz revolta. É uma vontade de voltar ao princípio de uma forma correta. Quando os sans-culottes marcham sobre o palácio de Luís XVI na França, durante a Revolução Francesa, há um dos seus conselheiros que avisa ao rei que o povo marcha. E o rei pergunta, é uma revolta? E ele diz, não, é uma revolução. A revolução é muito maior do que a revolta, porque ela não quer o retorno a um ponto. A revolução quer romper com aquele modelo de compreensão da sociedade. No caso da fala do Denis, nós não estamos tratando de uma sociedade externa, nós estamos tratando de uma sociedade interna. Então, quando a gente fala de uma revolução espiritual, é um modo de quebrar, fraturar a nossa visão confusa e distorcida da existência. Então, você que pensa, né, que está assistindo os estudos, vocês que estão ouvindo aqui com a gente, podem pensar assim, mas isso é muito difícil, como é que eu vou fraturar? Eu estou tão inconfortável com os ensinos que eu escuto, eu estou tão satisfeito, estou tão alimentado com tudo que eu leio, então tem algum problema. O ensinamento espiritual incomoda. Incomoda muito. Muito. Porque ele mostra que a gente está confuso. Ele mostra que a gente faz um esforço danado, mas no fim a gente nada e morre na praia dos mesmos desejos. Das mesmas distrações. É preciso coragem para ir além. Por isso é uma revolução. E alguém que tem um insight uma vez nunca mais volta. Depois que a gente inicia o caminho espiritual de verdade, não tem como voltar. Porque você não é o mesmo. A sua indignação ante o sofrimento dos seres, a sua indignação ante o mau uso da sabedoria espiritual, a sua indignação diante da destruição da nossa casa planetária, né, do nosso mundo, a sua indignação não diminui. Claro que você não vai se tornar, sei lá, me foge a palavra aqui, um vândalo, você não vai se tornar um terrorista para lutar contra isso. Não, não, não. Você vai desobedecer às leis da matéria com sabedoria, obedecendo às leis do Espírito. É só isso. Embora não seja pouco, né? Agora, quando a gente faz o primeiro movimento, a gente se depara com um desafio. Qual é o desafio? A dor. A dor. Como que a gente vence a dor, né, gente? Como que a gente encara a dor? Bem, logo no segundo parágrafo, o Denis diz para nós assim: a dor física ou moral é um meio poderoso de desenvolvimento e de progresso. As provas auxiliam-nos a conhecer, a dominar as nossas paixões e a amarmos realmente os outros. No curso que fazemos, o que devemos procurar adquirir é a ciência e o amor alternadamente. Aqui é muito interessante perceber que o Denis associa dor à prova.
E é uma forma sábia de lidar com a questão. Ou seja, tudo aquilo que a gente encara como desprazer pode ser ao mesmo tempo tomado como provação. Por quê? Porque fugindo das provas, fugindo da dor, a gente quer se encontrar num campo de prazer eterno. E hoje em dia a gente vive uma rotina tão intensa que quando a gente pensa no mundo espiritual, ou pensa num lugar assim de alcance de sabedoria, a gente pensa num lugar onde a gente possa relaxar. O nosso paraíso contemporâneo é uma casa no campo, na beirada da praia. Daí a gente logo imagina no mundo espiritual, né, colônias em que existam verde, águas, paisagens, planícies. Lá no século XIX, não, perdão, no período medieval, na medievalidade, o que os homens desejavam como fonte de prazer era bem diferente. Existia uma concepção de céu popular chamada cocanha. E como era cocanha? Cocanha era um lugar onde os rios eram de vinho, os porcos corriam assados, né? As árvores davam pudim, e as pessoas viviam ali naquele paraíso, podendo comer e se fartar dos prazeres como queriam. A gente imagina um espaço de sabedoria, de elevação, de iluminação espiritual, totalmente dissociado de dor. Mas o que Denis fala para nós? Dor é prova. E prova por quê? Para que a gente aprenda a amar todos os seres. Né? Ele vai dizer para nós, para que a gente aprenda a realmente amar os outros. Como assim? Eu preciso do desprazer para amar o outro? Indiretamente, sim. Porque você precisa perceber duas coisas. Ao sentir a dor, nós podemos despertar o sentimento, a empatia de que o outro também sofre. Isso é fundamental. Conhecer quais são as angústias humanas. O que bagunça o nosso coração? Existe um conjunto de sofrimentos que é muito concreto e que a gente consegue identificar e sanar com rapidez. Fome, frio, sede, não é? Doença, eventualmente, são sofrimentos objetivos. Você está com sede, bebe água. Você está com fome, come. Está com sono, dorme. Agora, tem um outro conjunto de sofrimentos que são muito escondidos, que são os sofrimentos de ordem mental ou de ordem emocional. Os nossos vícios, as nossas distorções de percepção da realidade. Né? O indivíduo pode possuir todas as posses do mundo, mas carregar consigo um transtorno de humor, um quadro de depressão, de melancolia, ou outro que seja, que faz com que todos os reinos do mundo que ele possui sirvam de nada. A gente vê com muita facilidade isso quando observa estrelas do rock, estrelas da grande mídia, que constroem fortunas e que acabam deixando a vida pela porta do suicídio, da overdose ou de outros transtornos, unicamente porque tinham angústias que não eram visíveis. Sabe? Então a gente tem que começar a observar primeiro que o outro sofre. E a segunda fonte das provas ou da dor é a gente compreender que não existe satisfação total para o desejo de gozo, e aqui gozo é uma palavra ampla, tá? Quando eu estou dizendo gozo, eu estou dizendo prazer,
não existe satisfação total para o prazer na impermanência. Portanto, a matéria é a nossa morada, é uma casa bendita, mas ela é essencialmente impermanente. Daí não tem como você alcançar o seu estado de satisfação total aqui. Quando eu percebo essas duas coisas, que o outro sofre e que eu não consigo saciar totalmente a fome de prazer, eu percebo uma terceira coisa, que é consequência das duas. Que a única forma de que eu minimize esse sofrimento é auxiliando no bem-estar dos outros seres. Então não adianta sentir angústia, não adianta sentir o coração amargurado, não adianta simplesmente perceber que o mundo é um lugar desafiante. Não, isso até o mais materialista dos indivíduos sente. É fundamental que haja esse salto entre a experiência da dor e a prática do benefício para o outro. E a prática do cuidar de si e do cuidar do outro. Isso é fantástico. Isso é fundamental. Denis continua e um pouco mais à frente ele vai dizer assim, ó, todos os males... Peraí que eu acho que eu pulei uma página. Ele vai dizer assim, ó, não, isso mesmo. Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Pela dor, pela prova, pela humilhação, pelas enfermidades, pelos reveses, o melhor depreende-se lentamente do pior. Isso pode dar uma interpretação errada para nós do processo, se a gente não tiver atenção. Porque a gente pode pensar que o espiritismo, de alguma forma, é masoquista. Ou seja, que nós adoramos sofrer, porque sofrendo a gente progride. Isso não é assim, não. Né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém se sente bem passando dor. Mas por que essas coisas elas acabam ocupando um espaço muito importante nesse nosso progresso? Porque através delas nós percebemos a capacidade essencial que nós temos de escolher. Não, Vinícius, eu não escolhi essa prova, eu não escolhi essa dor, eu não escolhi essa doença, eu não me lembro disso. Mesmo que eu tenha escolhido, eu não me lembro. Correto. No entanto, com certeza, diante da experiência daquele momento, você escolhe o que fazer. Concorda? Duas pessoas passam pelo mesmo trauma, ou pela mesma experiência traumática. Duas pessoas vivenciam um mesmo tipo de doença, um mesmo tipo de provação. Duas pessoas se encontram numa mesma situação causadora de tormento. Cada uma delas vai encarar a situação de uma forma diferente. Para uns, todas essas coisas vão servir como um testemunho da transitoriedade. E aí eles vão começar a enxergar que, por mais que eles se apeguem ao corpo, à saúde, ao dinheiro, ao poder, à autoridade, ao privilégio, isso passa. E aí eles abrem mão disso tudo. Jesus nasce numa condição muito simples. Jesus nasce, segundo a tradição, numa manjedoura, né? Mas se a gente pegar um outro sábio, se a gente pegar o Buda histórico, que é o Siddhartha Gautama, ele é um príncipe indiano. Ele vivia cercado de prazeres. Mas ele começa a perceber que há sofrimento, que o sofrimento ele não é passível de ser
superado pelas pessoas, né? O indivíduo que nasce, ele vai viver a doença, ele vai viver a velhice, ele vai viver a morte. E o que o Buda faz? Ele não começa a dizer por aí como um procurador da verdade: pô, agora eu entendi, as pessoas sofrem, as pessoas elas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas são pobres. Isso tudo é culpa de uma causa anterior, porque o karma dessas pessoas é ruim. Inclusive, eu vou fazer estudos sobre o karma. Inclusive, não, ele não faz isso. Quando ele percebe que a vida que ele levava era uma vida incongruente com o que ele estava descobrindo a respeito da realidade, ele larga a vida. Ele abandona os hábitos ruins. E há um símbolo muito bonito nessa história, há uma passagem bonita, porque o Buda, quando foge do castelo, ele foge depois de uma festa. As pessoas estavam muito cansadas, todos dormindo. O único desperto era ele. Já é um símbolo interessante, né? Que é um pouco também do que vai aparecer, a Luísa colocou aqui, lá na noite escura. Já estando minha casa sossegada, né, que parte a alma para o encontro de Deus. Então, é preciso assumir a escolha de encarar as experiências como fonte de renovação de entendimento. Agora, vocês não têm a noção de que isso é enlouquecedor, né? É muito mais fácil colocar a culpa do seu gênio do cão no obsessor, né? É muito mais fácil entender que talvez o fato de você terminar um relacionamento atrás do outro, sempre da mesma forma, e que você não consegue ser feliz com ninguém, isso é culpa do karma, né? É muito mais fácil pensar que aquela pessoa que morreu, que aquilo que aconteceu foi fruto de uma conspiração, de uma fatalidade. É muito mais fácil pensar que, de alguma forma, eu estou numa posição vulnerável, de vítima, em que eu não sou responsável pelas minhas escolhas. E a gente se refestela nisso. Adora uma história. Quem conhece médium adora perguntar para o médium se isso que a pessoa está passando não vem do passado, se não vem de uma experiência anterior, se não foi uma coisa que viveu noutra vida. Tudo ensinamento Cinderela, para a gente dormir. O que há de concreto é, você hoje, diante da experiência que vive, o que você faz com ela? Como você lida? Ah, Vinícius, mas eu não consigo. Ninguém conseguiria lidar com uma experiência ruim de uma forma boa. Ninguém é forte, né? Talvez a maior parte das pessoas tenham dificuldade, mas ninguém é forte. Há pessoas que conseguiram. E isso devia ser o nosso maior estímulo. Ao invés da gente sentir inveja de quem tem realização espiritual, a gente tinha que sentir devoção por eles. Porque se alguém conseguiu, se uma pessoa vence as suas más inclinações, aí nesse sentido específico eu sugiro para vocês a leitura de uma biografia do Gandhi, qualquer que seja, uma biografia séria do Gandhi, que vai mostrar, ou uma autobiografia, que tem uma autobiografia, que vai mostrar como que ele era e como que ele se transforma na pessoa que a gente ouve falar, na tradição, na cultura, na história. A gente tem que sentir reverência pelo Gandhi, porque ele está mostrando para nós que é possível fazer. Sabe? É possível mudar. Então, a dor, o sofrimento, tudo isso que o Denis falou e que eu li há pouco, servem para nós como uma forma de escolher a realidade diferente. De escolher encarar as coisas de frente. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. O Fabinho pergunta assim: através da dor podemos colocar à prova nossa resiliência e como vamos nos transformar intimamente? Sim, exatamente isso que eu acabei de falar, Fabinho.
a gente acaba conseguindo escolher como agir. A Luísa pergunta, Vinícius, essa transcendência só se alcança no plano espiritual? Não, a gente não alcança no plano espiritual. A gente alcança em qualquer lugar que a gente estiver, desde que a gente consiga mudar a visão da realidade, né? A gente precisa fazer esse movimento para dentro. Transcendência não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, não. Nem todos vamos chegar na transcendência simplesmente existindo. A gente precisa buscar Deus mesmo de verdade. O André Luiz escreve aqui, somos hoje o reflexo do que fomos no passado. E coloca Emmanuel. Com certeza. Assim como seremos no futuro o reflexo do que escolhermos hoje. Então, a grande questão da prática espírita, da prática emancipatória espírita, é como você escolhe lidar com a vida hoje. E veja, não estamos falando aqui de nenhum tipo de moralismo, não. Né? A gente deve ter alguns princípios básicos que norteiam a nossa vida. Não matar, não roubar, né? Não tomar o que não for dado para nós, não ter uma conduta sexual que gere sofrimento para os seres, não mentir, o quanto possível não abrir mão da nossa consciência, da nossa lucidez, através de substâncias que possam causar isso. Isso são pactos muito básicos da vida. Talvez seja o cerne da moral. Eu não estou tratando aqui, né, nós também não estamos escolhendo aqui algo para a gente poder usar como válvula de escape. Não, a conduta humana é vasta. A gente estudou a experiência no último estudo. Né? Há uma margem muito grande, as coisas não são tão rígidas quanto a gente pensa que é. A questão toda é a escolha. A Luciana Figueiredo me pergunta, Vinícius, a dor é necessária para a evolução? Em certa medida, sim, Luciana. Sabe por quê? Porque a dor, ela está associada à ignorância. Então, enquanto a gente não tem consciência ou lucidez da nossa natureza, a gente busca o prazer é inalcançável no mundo, isso gera a dor gera saturação e a saturação gera busca espiritual. Então, a dor ela faz parte do processo. Ela começa a se tornar um grande problema na medida em que a gente repete a experiência incansavelmente, né? Na medida em que a gente não consegue abrir mão dele. Continuando, o Denis dá para nós uma fala fantástica, né? Um raciocínio fantástico. Assim como ele vai encerrar o capítulo também de uma forma que só os filósofos da alma conseguem fazer. Olha, Denis diz assim um pouco mais adiante. Para apreciar a felicidade, é necessário saber-se quanto ela custa. O sofrimento é o instrumento de toda elevação. É o único meio de nos arrancarmos à indiferença, à volúpia. É o que esculpe nossa alma, lhe dá mais pura forma, beleza mais perfeita. Isso aqui é formidável. É preciso saber o preço da felicidade. Ué, mas então Deus é um agiota? Nós estamos trocando com Deus essa questão do pagamento, né? A felicidade tem preço, a felicidade tem custo. Não, não é isso que nós estamos lendo aqui. A resposta para entender o preço da felicidade é saber que só é feliz, de fato, quem é arrancado da inércia, né? Quem é arrancado daquele estado daquela zona de conforto, é uma expressão que a gente usa muito hoje, em que não percebe que as coisas mudam, se transformam, passam. Só o sofrimento ele vai arrancar a gente da indiferença diante da dor do outro. Então, nesse sentido, o sofrimento é mais ou menos como um cachorro do pastor. Acho que a gente pode usar essa alegoria.
Vê assim, ó, um pastor tem várias ovelhas. E essas ovelhas, às vezes, começam a achar que ficar longe do rebanho é melhor, que lá longe ela vai ter um pasto mais gostoso, que a grama do vizinho é mais verde. Só que existem lobos nas pradarias. O pastor, como não dá conta de cuidar de todos os animais o tempo inteiro, é muito comum que quem pastoreie tenha cães que ajudam no pastoreio. O que esse cão faz? A ovelha se afasta, e ao invés do pastor ter de ir lá no fim do mundo para buscar a ovelha, quando ela ainda está numa distância razoável, o pastor solta o cão. O cão vai até a ovelha, morte, e ela volta para o aprisco. Né? Esse cão é a dor, esse cão é o sofrimento. Então, ele arranca a gente a inércia, arranca a gente da indiferença. Bom será o tempo que a gente não precisar mais disso, né, gente? É muito triste pensar que a gente só aprende pela dor. Não, a gente tem que pensar que a gente ainda aprende pela dor. No momento que a gente fizer um outro pacto de convivência, a dor não é o único caminho, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta grande. A Sara escreve para mim assim: mas Vinícius, tem duas coisas aí que me incomodam nessas reflexões de hoje. Primeiro, que eu acho muito legal quando pessoas letradas, pessoas acadêmicas com várias situações para si sobre EVC, buscam crescimento espiritual. Seria vaidade sobre isso? Pensar isso? Não. Acho que é muito bom que a pessoa letrada busque o conhecimento. Acho que é bom. Não entendo. Não sei se eu entendi, né? Mas é bom que qualquer pessoa busque sabedoria espiritual. Qualquer uma. Acontece que às vezes indivíduos que têm uma falsa noção de sabedoria dilatada negligenciam esse processo interior de descoberta de uma ética da humanidade, né, da ética do humano. Por isso a gente tem poucos praticantes espirituais que são grandes sábios da academia e tal. Mas não, é muito bom quando eles praticam. Aí ela continua. Outra coisa é que às vezes alguns espíritas parecem até buscar o sofrimento, parecem gostar de sofrer para mostrar o quanto são resignados, imagino que seja a palavra, o quanto estão evoluindo. Isso me incomoda um pouco. Não é só o espírita, não, isso é o humano. O humano busca muitas vezes o sofrimento porque ele não consegue romper com alguns impulsos que quebrariam muito profundamente a visão que ele tem da realidade. Então a gente vive numa espécie de eterno retorno. Né? O Freud ele escreve sobre isso quando ele percebe trauma de guerra ou retorno de alguns sofrimentos psíquicos e ele vai postular a existência de um princípio no psiquismo humano muito interessante que ele chama de pulsão de morte, que é aquela angústia que ele não consegue se livrar dela. Agora, o espiritismo não tem nenhuma relação específica com o pensamento freudiano. O Freud, inclusive, era ateu, enfim. Mas é importante a gente pensar que existe um componente nosso da repetição do mal que serve quase como um alívio da angústia. Quando eu repito aquela minha situação de vítima, aquela minha situação de resignado e tal, eu estou vendendo um discurso para os outros, não estou? Eu estou pedindo que as pessoas olhem para mim e digam: nossa, como ele é resignado, nossa, como ele é forte. A gente gosta muito de, quando está sofrendo, mostrar para os outros que está sofrendo. E é bem o oposto que Jesus fala no Sermão do Monte. Ele diz assim: quando forem jejuar, que é uma experiência de dificuldade e de prova, levante a cabeça, para que a gente não precise criar esse mecanismo de fuga. A gente tem que começar a criar um hábito de encarar para o espírito, no mundo, dor e prazer como a mesma coisa. Como assim? Quando a gente sente uma experiência dolorosa, é claro que a gente se incomoda, mas ela passa e vai embora. Quando a gente sente uma experiência prazerosa, é claro que a gente gosta, mas ela passa e vai embora. Então a gente tem que permitir que as coisas nesse mundo tenham a sua dinâmica.
né? Aí o Leonardo escreve: Vinícius, você não acha que muitas vezes queremos adotar padrões de virtudes que ainda não estamos evoluídos espiritualmente para conquistar? E isso insufla o ego e deprime a pessoa? Isso não é virtude, Leonardo. Na verdade, a gente acaba querendo imitar a virtude. A gente acaba querendo simular a virtude. E a gente tem direitinho o clichê do virtuoso na cabeça. Quem é o virtuoso? Fala mansa, paciente, tolerante, amoroso, aceita tudo. Esse é o clichê, porque algumas pessoas marcaram a gente assim. O Chico, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes. Mas nós temos outros espíritos e outros espíritas que foram bem diferentes. Nós temos exemplos de almas que são almas elevadas e que não estão nesse formato. Virtude não se simula. Se você simula virtude, você vai criar um transtorno para você mesmo. Virtude espiritual é espontaneidade no bem. Então pode ser que em algum momento a virtude que você está exercitando peça que você seja um pouco mais enérgico, um pouco mais rígido, um pouco mais duro. Não é nenhum problema. Paulo escrevia nas suas epístolas: irei ter convosco em breve. Deseja que eu vá com o chicote ou com a ternura? Escreve algo desse teor, né? Então, essas virtudes, essas virtudes pasteurizadas, essas virtudes fast food, não duram muito no mundo real. Criam geralmente uma bolha de seguidores à sua volta, de pessoas que também são perdidas, mas não duram na vida real, não duram no mundo. E, invariavelmente, vão levar o indivíduo a sofrimento, né? E vão levar os outros à sua volta a sofrimento. É quando o ídolo da casa espírita deseja se mostrar não humano, cai na sua humanidade, e exatamente por cair na sua humanidade, ele acaba gerando uma comoção na instituição. É bem difícil isso. Aí o Leonardo continua. Será que vamos adquirir todas as virtudes nessa encarnação? E o fato de não conseguir não quer dizer que a pessoa é boa e evolui? Olha, não dá para saber qual o limite da nossa capacidade, né, Leonardo? A gente tem que lutar para conseguir todas, sim. O que não der, fica no resto. Mas, na verdade, Teilhard de Chardin, que é um místico da igreja muito bom, sabe? Ele tem uma frase. Os livros deles não são muito fáceis. Agora não me vem na cabeça o nome do livro clássico do Teilhard de Chardin. Ele até teve muito problema com a igreja por conta disso. Ele tem um pensamento que é fantástico. Ele diz assim, ó, tudo que sobe para Deus converge, tudo que desce diverge. Então, quando a gente fala de adquirir todas as virtudes, não tenhamos dúvida, não há muitas. Há uma só, a virtude essencial é o amor. Lá no início do Evangelho de João tem um trecho que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não vou ter muito como procurar agora, porque o nosso tempo também está corrido. Mas no comecinho, no prólogo ainda do Evangelho, o escritor diz assim: porque Deus mandou o seu Filho unigênito ao mundo, o seu único Filho ao mundo, e os homens não o reconheceram. E sempre que eu faço estudo de Evangelho, eu peço para as pessoas dizerem para mim, quem é o Filho único de Deus? Todo mundo responde, Jesus. Olha que incongruência. Se Jesus é o Filho único de Deus, você é filho de quem? O Filho único de Deus se chama amor. Então, a grande virtude a ser conquistada é o amor. Todas as outras estão debaixo desse guarda-chuva. Paciência, tolerância, respeito, alteridade, tudo está debaixo do guarda-chuva do amor. O Fabim, essa situação de mostrar ao outro o sofrimento, a resignação, é puramente nosso orgulho. Tem bem disso mesmo. Muito bem, vamos voltar aqui então. O Denis continua, e ele então entende que o sofrimento é uma forma da gente rever a nossa condição.
E quando ele segue para a morte, ele tem uma mensagem de esperança e tem também uma chamada para nós. Primeiro ele diz assim, abrindo o tópico da morte, depois dos 3 pontinhos. Sob o efeito desses ensinos, portanto, de que nós estamos numa jornada para o autoaperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento do mundo, não existe autoaperfeiçoamento sem aperfeiçoamento do outro, tá? A gente tem que fugir também dessa posição, às vezes, muito centrada na gente mesmo. Preciso me iluminar muito, eu preciso gerar benefício para mim, eu preciso... Não, isso é uma lógica de acúmulo, é quase que a gente estivesse juntando capital espiritual. Não, a gente gera aprendizado para beneficiar a vida coletiva. A gente gera aprendizado para que as pessoas sejam felizes. A nossa volta. O nosso sofrimento é achar que a gente tem que ser feliz primeiro e por mais tempo. A mágica, o mistério, é perceber que a nossa felicidade é completamente dependente da felicidade do outro. Vejam que há uma sutileza no que eu disse. A nossa felicidade não é dependente do outro, mas ela é dependente da felicidade do outro. É uma sutileza. Ele diz assim, então, falando sobre a morte. Sob o efeito desses ensinos, a que se reduz a ideia da morte? Perde todo o caráter assustador. A morte mais não é que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. A morte é só aparente. Somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Olha que incrível isso, né? A morte é importante para nós porque ela rompe a nossa visão, distorcida. Estou pensando aqui num exemplo, né? E eu acho que eu sou a pessoa que faz exemplos mais pitorescos que vocês já conheceram. Mas sabe o que é a morte? A morte, vocês já viram quando se faz sanduíche no trailer e tem aquela chapa enorme que o povo põe para assar ali a carne, o ovo, para fritar, né? Não sei se é assar ou se é fritar, não é assar nem é fritar, para prensar ali o bife, o espetinho, o ovo, o bacon, tudo aquilo ali. É ótimo, não é? É fantástico comer um lanche assim de vez em quando. Agora, se você reparar como o chapeiro opera o seu instrumento, de tempos em tempos, por mais que a chapa fique cheia de coisa boa, ele precisa raspar a chapa para tirar a gordura que se acumula. Porque se aquela gordura ficar ali, ela interfere no gosto do que ele vai preparar. E o que aparentemente deveria ser bom, né, porque é uma mistura de tudo que é prazeroso, se torna ruim, faz mal para a saúde, tem um gosto muito carregado, não é assim? Então ele vai lá e raspa. O chapeiro raspando a chapa é a morte. A gente se carrega de muitas coisas nessa existência. A gente se apropria de visões distorcidas. E aí vem a morte sem pedir qualquer licença. E ela não vai te pedir licença mesmo. E raspa você, essa personalidade desse mundo. Para que depois você possa voltar e encontrar condições favoráveis. Então a morte é necessária para nós. A troca de personalidade é necessária. É dolorido porque a gente se apega muito, né? Me apega ao meu cabelo, me apega à minha orelha, me apega ao meu nariz, à minha voz, me apega ao meu corpo, me apega à minha casa, me apega aos meus parentes. E aí eu quero agarrar tudo isso com a unha e ficar preso, dizer, não, nunca vai mudar, ninguém nunca vai embora, nunca vai morrer, nada vai se transformar. Vai. E quanto maior o apego, maior o sofrimento.
Então a morte tem esse papel fantástico. É valiosa para nós a morte. É importante. Deixa eu ler aqui. Kátia, isso que você diz aqui é o amor de Deus aflorando, sim. É o amor de Deus aflorando, sim. Luciana, eu não sei se a recolha se é a sua insignificância, não. Talvez seja mais algo como acabou o tempo de você brincar no parque de diversões. Mais uma coisa do tipo, nunca, nunca fui para ser eterno. Você tem uma certeza que todos nós temos agora, são 11h02, é que vamos morrer. Né? Então a morte é mais uma piada sem graça do que qualquer coisa. A morte é a interrupção do que desde o princípio a gente sabia que seria interrompido. É o fim do que a gente sempre soube que teria fim. Agora, no fim, o Denis usa uma frase que eu gosto muito. O Denis diz assim: a morte é uma grande reveladora. Ninguém foge da morte, e na morte ninguém foge da sua condição. No livro Os Mensageiros há um caso interessante. André Luiz vem à Terra acompanhar o desencarne de um determinado companheiro. E no hospital está André Luiz, estão os diretores, alguns espíritos amigos. O moribundo começa o processo de desencarne e ao redor da cama André Luiz vê várias sombras que estão circulando o leito. O benfeitor, ele pergunta ao benfeitor: quem são essas sombras? São espíritos em perturbação. O que eles estão fazendo aqui? Esperando o nosso amigo desencarnar. Ora, mas nós não estamos aqui fazendo isso? Estamos. E ele vai com quem? Com quem ele perceber primeiro. A morte revela a nossa condição imediatamente. A morte nos coloca nus diante da consciência universal. Por isso é muito importante a gente pensar que você não deixa de cometer crimes ou comete crimes porque tem uma lei externa que te pune. Quando a gente pensa em Otto Eichmann, que em 1961 foi preso e julgado em Jerusalém pelos crimes cometidos contra a humanidade, enquanto era ele o chefe do aparato logístico do Reich nazista, que despachava os judeus de toda a Alemanha e também de algumas partes da Europa para os campos de concentração e campos de extermínio. Ele controlava rigorosamente no horário, o tempo em que cada trem devia sair, quando devia chegar, e através dos seus esforços, ele levou ou facilitou para que milhões de pessoas fossem mortas. Né? E no julgamento perguntam para ele: você não se sente culpado? Ele diz: não. Por que eu não sou culpado? Porque eu cumpri a lei. A lei me dizia que eu tinha que fazer aquilo, então eu só obedeci a lei. Esse tipo de alienação é fruto de uma percepção muito distorcida da realidade. E a nossa prática espiritual nos dá essa percepção distorcida. Sabe quando? Quando você pensa, por exemplo, que é possível você vislumbrar um mundo feliz como o nosso lar e ser preconceituoso com quem é gay, só porque a pessoa não expressa a sua afetividade de um jeito que você gosta. Ou você cai nesse mesmo movimento torpe quando pensa que é muito bom que o evangelho funcione, mas que bandido bom é bandido morto. Ou quando você pensa que você tem todo o direito e é muito legal
que você vá fazer estudos na casa espírita, mas use a internet para xingar alguém por conta de uma opinião política. Esse tipo de alienação fica totalmente à mostra quando você morre. Você se torna você. Então é muito importante que a gente faça um exame de consciência diário, que é o que propunha Santo Agostinho, em torno, é, em torno das nossas atitudes. Se você fez alguma coisa, se você faz alguma coisa que não poderia ser feita na presença de Deus, o que já é uma incongruência, porque Deus está em toda parte. Se você tem alguma coisa se você faz voluntariamente alguma coisa que você tenta esconder de você mesmo, isso vai te buscar. Por isso é importante que a gente mantenha a lucidez. É importante que a gente mantenha a clareza espiritual. É importante que a gente evite de perder a consciência através de substâncias, quaisquer que sejam. Porque as nossas escolhas, mesmo aquelas que são erradas, ou que levam a consequências erradas, vão ter mérito se a gente tiver consciência delas. Porque na morte nós nos tornamos o que somos de verdade. Todos nós. E aí há um pequeno susto, né? Porque aqui a gente se esconde atrás do celular, aqui a gente se esconde atrás da internet, a gente se esconde de um monte de coisa. Mas lá não. Lá não. Lá nós somos nós mesmos. E a gente tem que se preparar para esse momento. Para que quando a morte vier nos buscar, a gente esteja com uma cara ótima, com uma aparência ótima, com um estado de espírito ótimo, para que quando ela se aproximar da gente, a gente se sinta, tô pronto. Minha consciência está tranquila. Eu estou em paz. E ela não sabe quando vem, né? A morte, ela tem esse problema de ser muito inesperada, né? Por mais que a gente possa dizer que não tenha medo da morte, a gente não tem pressa. E isso é muito bom. Tem que aproveitar o tempo aqui, porque aqui o progresso é mais rápido. A gente lida com questões muito mais pulsantes dentro da gente. Mas vamos morrer. E a morte revela para nós uma perspectiva para esse futuro glorioso, ou seja, vamos continuar a marcha, ou uma prisão sem grades, ou seja, a prisão dentro da nossa própria angústia. Muita coisa, né? Muita coisa. O Mar, que a gente veja quando a morte vier. Que a gente veja. Tem uma música do Raul Seixas, ela é bem legal, ela chama Tango para Minha Morte, ou Canção para Minha Morte. É um tango que ele fez quase antes de falecer, e o Raul faleceu numa condição muito dura, né? Ele judiou muito com ele mesmo, com o corpo dele, o uso de drogas e tal. Mas essa música é de uma sensibilidade. Depois vocês deem um YouTube aí. Canção para Minha Morte, Tango para Minha Morte, não sei bem o título. E é uma música que ele mais fala do que canta. E ele tem um refrão que diz: morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida. É um pouco do que as escolas espirituais vão dizer. Nós vivemos para passar a outra realidade espiritual, né? Para assumir essa natureza nossa maior. E ninguém assume essa natureza sem morrer. Então a gente fecha um circuito aqui com o Denis. As provas se transformam em circunstâncias onde eu posso escolher, exercitar vontade. E a morte, a culminância do processo da experiência humana, quando eu sou convocado a olhar de frente a minha própria edificação, a minha própria condição.
Tudo bem? É, Espero que o estudo não tenha sido muito pesado, não. Espero que todos fiquem bem, tá certo? Nós vamos ficando por aqui hoje. Muito bom tê-los conosco, né? É difícil se preparar para a morte, é difícil pensar nisso tudo de uma vez. Eu sugiro que a gente é, estude com calma, né? Volte aos estudos anteriores. Às vezes você pode até fazer assim, ó, você não presta atenção, assiste um estudo, fica um mês, depois você assiste outro, tenta refletir no que a gente está falando, né? Sim, Leonardo, o sofrimento do luto mostra que nós também somos impermanentes. Mostra que nós também vamos passar. Então é isso, meus amigos. Nós tivemos uma noite boa de estudos. Eu deixo um abraço apertado para vocês. Vou deixar meu e-mail aqui. Mais uma vez, quem mandou e-mail para mim e eu não respondi, não perde a esperança. É porque eu acabo pensando muito para responder, tentando refletir, né, em como mandar a resposta para vocês. Mas podem mandar a questão sempre que tiverem. Eu coloquei meu e-mail e não apareceu, agora apareceu. Tá bom? Olha, um beijo no coração de vocês. Se lembrarem, dediquem uma prece para nós ao longo da semana. E a gente se encontra na próxima segunda, se tudo correr bem. Um abraço apertado para vocês. Boa noite.